Sabe aquele cliente que só de ver que ele está na sua agenda já dá vontade de ir trabalhar naquele dia? O tema de hoje é: quando demitir clientes é a sua melhor opção. Fica comigo que eu já volto. Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Você sempre ouve que é super importante a gente conquistar clientes, a gente manter clientes, a gente criar alternativas para atrair mais pessoas, não é isso? Eu mesmo falo isso bastante, você já ouviu algumas vezes em outros episódios aqui a gente falar sobre como captar clientes. Mas o assunto de hoje é o contrário, como eliminar clientes. Calma, não é qualquer cliente, né? Como a gente eliminar aqueles clientes que realmente são indesejados, que são danosos. Tem cliente cá entre nós, que é melhor não ter, não é? Então, vamos lá, eu quero contar para vocês 7 tipos de clientes que é melhor a gente não ter. Que eu digo que são clientes que a gente precisa demitir. Vamos aprender então a demitir clientes e vamos ver quais são esses 7 tipos de clientes que é melhor a gente não ter. O primeiro deles são os clientes não éticos. Cliente não ético é aquele cliente que fica te pedindo coisas falsas. Por exemplo, fica te pedindo um atestado indevido, fica te pedindo, olha, me dá um comprovante aqui, me dá um atestado de 3 dias por causa disso. Fica te pedindo coisas falsas, coisas que não são éticas, que não são morais. Fica te pedindo esse tipo de coisa, né? Para que você falsifique documentos de alguma forma. É impressionante, a gente convive muito, né, com profissionais de saúde de todas as áreas, mas é impressionante o quanto isso é frequente. Eu diria que é comum demais para o meu gosto, né? A quantidade de pessoas que na maior cara de pau pedem isso. E pedem isso por quê? Porque sabem ou acham que isso é normal. O que me preocupa é isso, né? As pessoas que já acham absolutamente normal esse conjunto de falcatruas e de imoralidade de um modo geral. Eu não sei o que você pensa a respeito, mas o que eu quero dizer é que um tipo de cliente que eu acho que mereceria a gente cortar, né, demitir, é aquele cliente que fica te pedindo para forçar a barra, fica fazendo pressão para que você emita documentos falsos, fica pressionando, né? O que eu acho com relação a isso? Que a gente tem que aprender, você tem que aprender a dizer não. Eu sei que isso nem sempre é fácil, tem pessoas que fazem pressão muito grande, tem pessoas que de alguma forma você não quer desagradar, né? Você fica constrangido com relação a isso. Às vezes a sua própria educação conflita esses dois valores, entre você não querer fazer o documento e não querer desagradar a pessoa, não querer aborrecer a pessoa. Isso gera o famoso medo de dizer não. Então o que eu quero te dizer com relação a isso, que em primeiro plano, o que você tem que aprender é dizer não, colocar os seus limites para isso. Diga isso com clareza, com tranquilidade, olha nos olhos do cliente e diz: infelizmente, seu João, isso eu não posso fazer. Não, mas isso, não, infelizmente não posso fazer. E se ele ficar bravo, ficou. Segundo tipo de cliente que a gente tem que demitir são aqueles caloteiros profissionais. O que eu chamo aqui de caloteiro profissional é aquele cliente que não te paga de propósito. Sempre vem com uma desculpa. Então ele fala: puxa, esqueci a carteira, esqueci o cartão, esqueci o cheque, esqueci o negócio. Posso te pagar então na sexta-feira? Aí você, constrangido, fala: ok. Aí sexta-feira ele não te paga, aí você tem que cobrar ele, na segunda, sabe o que é? É que naquele dia, e vai indo. E aí empurra uma semana, 2, 3. Essas pessoas, eu estou falando não aquela que acontece eventualmente, realmente um problema ocasional. Essas pessoas que têm um problema de inadimplência ocasional, a gente entende, sabe, a nossa empatia, a capacidade de se colocar no lugar do cliente, a gente entende que isso acontece. Não é desse que eu estou falando. Você sabe que eu estou aqui te dizendo daquele caloteiro profissional, aquela pessoa que fica empurrando com a barriga para ganhar 2, 3 semanas e acha isso lindo, acha isso bacana. Ele fica se ufana de dizer: eu consegui aqui enrolar o médico, o dentista, seja quem for, lá por X tempo, para ganhar aqui um tempo, para poder pagar.
Então é esse tipo de pessoa que acaba sendo danoso, porque ele gera um desgaste muito grande de toda a equipe, tem que ficar cobrando, aí tem que cobrar multa, ninguém sabe cobrar multa, fica constrangido, ele também não quer pagar. Você sabe como que isso funciona muito bem, então esse é o tipo do cliente que a gente na verdade não quer, né? Eu costumo dizer que cliente caloteiro, o que que a gente faz? Manda para o concorrente. Terceiro tipo de cliente que a gente tem que demitir é aqueles clientes que te sugam e acham isso certo. Ai caramba, acho que você sabe o que eu estou querendo dizer aqui, né? Tem cliente que perde completamente a noção do limite. E conversando com os profissionais ao longo dos anos, a gente vem percebendo que isso, pela cultura geral que a gente vive aqui no Brasil, isso está ficando cada vez pior. As pessoas estão cada vez mais entendendo e tratando profissionais da saúde como alguém que tem a obrigação de estar 100% disponível. Como se fosse uma obrigação de estar 100% disponível. Então elas se acham mas tão no direito disso, que querem usar o direito. Como tenho esse direito, já está incluso na consulta do convênio, já está incluso no valor que eu paguei no procedimento, então ela quer usar esse direito, então ela começa a abusar, te pedindo coisa 1h, 2h da manhã, te pedindo informações, entrando em contato por WhatsApp ou por qualquer outro meio que seja, o tempo inteiro abusando. É aquele cliente, por exemplo, que tem uma consulta, o assunto da consulta já acabou, o tempo já acabou, e essa pessoa não sai da sala. Fica lá e enrola e fala outra coisa, quer mostrar mais uma coisa, quer falar de outra, ou seja, já está passando bastante dos limites razoáveis, né? Então eu costumo dizer isso, que é um cliente que te suga e acha isso bacana, acha isso certo. Ele tem orgulho de usar até a última gota do que ele supostamente tem direito. E não tem. Então aqui novamente, o que eu acho que a gente tem que fazer com relação a isso é estabelecer limites. Mais uma vez, aprender a dizer não. Difícil, em alguns momentos a gente tem que ser um pouquinho mais duros com relação a isso, mas é necessário. Em alguns casos mais radicais, a gente já passou por isso em algumas situações, já tive que orientar profissionais assim. Em alguns casos tem que aprender em determinado momento, quando a consulta em si já acabou, a coisa já acabou e o paciente se recusa de alguma forma, porque ele não para de falar sobre outros assuntos, ou ele quer ver algo a mais, em alguns momentos a gente tem que até já levantar e começar a caminhar na direção da porta para ir concluindo. E aí você tem que, de certa forma, dizer que aquilo já acabou, que agora temos que partir para outra, na próxima a gente continua e etc. Eu sei que não é fácil, mas muitas vezes necessário. Quarto perfil de cliente que a gente às vezes precisa demitir. E aquele cliente, você vai entender, aquele cliente que falta pra caramba, que desmarca em cima da hora o tempo todo. Cliente que falta sem justificativa, simplesmente não aparece, ou liga meia hora antes dizendo eu não vou, que é a mesma coisa que faltar, cá entre nós, o problema, o dano é igual. Então, aquele paciente que faltou uma vez, que foi uma situação, você sabe que ele sempre é ponta firme, vem direitinho, mas teve uma ocasião ali que ele faltou, não é desse que nós estamos falando. Ainda que tenha até sido sem justificar, mas não é desse que eu estou falando. Eu estou falando que o cliente que merece ser demitido é aquele cliente que costumeiramente ou rotineiramente não cumpre a palavra com você, não tem palavra. Então ele marcou às 15 horas, ele não chega, simplesmente não vai. E aí, o que acontece agora? Marca de novo para mim no outro dia. Isso é muito comum. Particularmente na odontologia, né, e nas terapias em geral, psicoterapia, fono, físio, é extremamente comum. Um pouco mais comum do que com médicos, que também é comum, né? A pessoa simplesmente não vai. Ele tem algumas sessões, por exemplo, de fisioterapia, simplesmente não vai, e aí marca a próxima. Isso fica te empatando a agenda, te ocupa um espaço, você deixa de ganhar, o seu PAC, né, o seu ponto de atendimento ao cliente não rende o que poderia render, porque tem faltas, um número muito grande. Eu em breve vou gravar aqui, já estou preparando isso, um outro episódio somente sobre faltas, o que fazer com relação a isso, como pensar a respeito, né? A gente conversa mais sobre isso. Mas por enquanto eu quero te dizer que você ter contrato com o cliente, talvez sistemas de multas, ou não ser fácil para ele o agendamento, por exemplo, faltou hoje, agenda para a semana que vem. Quando ele tem dificuldade nesse reagendamento, também pode ser alguma ajuda para evitar com que o paciente fique faltando de uma forma descarada. Porque não estou com vontade, porque hoje está chovendo, porque hoje quis fazer outra coisa.
Esse perfil que eu estou me referindo aqui, que a gente tem que demitir, ok? Não é aquele que aconteceu eventualmente, é aquele que tem o perfil típico de alguém que faz isso rotineiramente. Quinto perfil, né, dos clientes que a gente tem que demitir é aqueles clientes que só reclamam. Os clientes que trazem, sabe, energia ruim, que xinga todo mundo. É aquele cliente que a sua secretária treme quando vê o nome dele agendado, porque ele reclama com a secretária. Não é reclamar de uma coisa, olha, o estacionamento, aconteceu tal problema. Não é essa reclamação, isso é natural, isso faz parte e essa reclamação, de certa forma, faz bem para a clínica, porque a gente nos mantemos alertas com relação ao que pode não estar funcionando bem. Não é disso que eu estou falando daquele cliente que é vampiro, que é corvo, né? Aquele cliente que suga a energia, que ele só xinga, só reclama de tudo, reclama de coisas que não fazem sentido, né? Enfim, e maltrata muito seus funcionários. Ele desrespeita a secretária, ele desrespeita seus funcionários. Então, ainda que com você seja mansinho, né? Cliente, é muito comum ter isso, né? A pessoa que está lá rosnando lá fora para a secretária, está brigando, xingando e tal, e depois quando entra com o profissional lá, aí tá bonzinho, ele é mansinho, tá? Então, eu estou falando mais do que isso, é aquela pessoa que é tão negativa, mas tão negativa, que maltrata, desrespeita tanto o funcionário, que você, em respeito ao funcionário, em respeito à sua equipe, para manter uma coerência, um clima organizacional bacana, você não deveria manter essa pessoa no seu quadro. O ideal seria isso, né? Então, nesse caso, seja duro com o cliente, coloca ele na sua posição, no sentido de que, olha, a gente atende aqui, a gente está dando o nosso melhor, a gente faz isso, mas por favor, não quero mais que o senhor trate minha secretária dessa forma. Literalmente, gente, às vezes a gente tem que ser duro e falar, não vamos mais tolerar que o senhor trate nosso funcionário assim. E aí a pessoa talvez não queira nem tratar mais com você. Ótimo, demite essa pessoa, ok? De verdade. Não tolere, tá? Porque a sua equipe está vendo a sua postura. Quando você sabe defender a sua equipe compra a sua ideia, seu projeto, você ganha toda a sua equipe, se isso for uma verdade, obviamente. Sexto tipo de cliente que a gente deve demitir, aqueles que não seguem suas orientações e depois te culpam. Tem gente assim, não tem? Que o paciente vai lá, aí o que eu tenho? Aí você examina, você pede um exame, você fala isso, seu caso é assim, o senhor tem que fazer desta maneira, vai tomar esse medicamento em tal frequência, de tal forma, ou você acabou de fazer, por exemplo, sei lá, um dentista fez uma prótese, você instalou uma órtese na pessoa, enfim. E de alguma forma ela tem que usar daquela maneira correta para fazer o efeito, e ela simplesmente não faz. Faz tudo diferente, não faz, mas não faz porque não entendeu, não faz porque não quis mesmo, porque não concordou, ou porque teve uma outra opinião, ou pior, porque olhou no Google e aí acha que o Google sabe mais do que o contato está tendo com você, né? Na minha opinião, existe uma quebra de confiança. Se ele não está seguindo o que você está falando, é porque ele não confiou 100%, não houve adesão conceitual ao tratamento. Então, eu acho tão importante, quando a gente faz nossos cursos de venda, por exemplo, eu digo que a venda mais importante que a gente tem não é de fechar um contrato ou não. A venda mais importante é de fazer o cliente aderir à proposta de tratamento, ou seja, que ele siga. Isso é a venda conceitual em saúde que eu ensino no método SOMAR. Mas se você tem um cliente que vai lá, ouve o que você tem a dizer e depois não segue, não vai dar certo. E aí não dá certo que ele fala, pô, esse médico não funcionou, esse pediatra é ruim, esse dermatologista aqui passou um negócio e não funcionou, porque ele usou tudo errado. Esse antibiótico aqui me deu um problema. Claro, ele usou, era para usar 7 dias, ele usou 2, diminuiu o sintoma, ele parou de usar. Essas coisas são terríveis, você sabe muito bem disso. Então, quando você estiver diante de clientes que são patologicamente assim, ou seja, que nunca seguem o que você fala, sempre modificam tudo, em algum momento a gente tem que enquadrar esse cliente. Então, até do seu ponto de vista legal, eu acho importante, porque a gente tem responsabilidade técnica sobre o cliente, e que a gente tenha que em algum momento apontar a incoerência desse cliente, dizer, olha, eu estou registrando aqui porque estou te explicando isso, você não está seguindo, o resultado não está acontecendo, está agravando por causa disso, então, olha, estou falando desse tipo aqui pela última vez para ter tal comportamento, senão teremos que repensar. Esse repensar é demitir o cliente, né? Lembra, você tem responsabilidade sobre o caso. Se o cliente não segue, documenta isso, mostra para ele que ele não está seguindo e toma uma postura clara com relação a este assunto.
E o sétimo tipo de cliente que a gente pode demitir, na minha opinião, são os chiliquentos. O que é um cliente chiliquento? O cliente chiliquento é aquele que não deixa você fazer a coisa. Por exemplo, você tem que examinar, ele não deixa. Você tem que fazer um procedimento, ele não deixa. Dentistas sabem bem o que eu estou falando, né? Você precisa fazer um negócio, não deixa. Aí você quer fazer, o pessoal da enfermagem sabe bem também isso. Então, assim, tem uma coisa que precisa acontecer, um procedimento, às vezes até a consulta, e não consegue, não dá para acontecer. Alguns desses, aqui tem uma ressalva, alguns desses não é porque o paciente é cheio de frescurinha. Não, nesse caso a gente tem que entender e respeitar que geralmente é fobia profunda, é um negócio que ele não consegue mesmo. Ele tem tanto medo, mas tanto medo que ele reage daquela forma estranha, exacerbada, difícil e torna o tratamento quase impossível. Bom, mas por que eu quero dizer que esse grupo aqui também está esse grupo de clientes também está nessa lista de clientes que a gente precisa demitir? Porque pode ser que o seu negócio consultório, clínica, não funcione com casos complexos dessa maneira. Por exemplo, eu posso atender criança. Vou dar um exemplo, deixa eu ver aqui, para ser bem didático. Eu sou um odontopediatra. Então eu atendo crianças mais difíceis, crianças mais fáceis, tudo bem. Mas tem particularmente, talvez, algumas que só sob sedação, ou são pacientes com necessidades especiais mesmo. Que nesse caso, um dentista clínico geral não vai conseguir atender. E não é porque não é um problema do paciente em si, é o estilo do paciente que para mim, clínico geral, não serve. Então eu vou mandar para um odontopediatra. Ou se eu sou um odontopediatra, vou mandar para um odontopediatra especializado em casos complexos, ou em casos com sedação, ou em casos que precisam de internação, sob anestesia geral, seja o que for. Deu para entender o que eu quero dizer? Tem paciente que fica impossível, você sabe o que eu estou falando. Tenho certeza que você entendeu já o que eu estou querendo dizer. Tem pacientes que a gente não consegue realizar um procedimento porque o paciente não deixa. E repito, não deixa porque ele é mau ou porque ele é sem educação. Ele não deixa porque o medo dele é tamanho que ele precisaria passar por um outro processo. Então aí caberia uma hipnoterapia, uma psicoterapia, alguma coisa para que ele pudesse se enquadrar num processo clínico normal. Mas aqui, sob esse ponto de vista do episódio de hoje, estou me referindo. Se você está diante de um cliente que dá muito trabalho para você fazer, por exemplo, você não tem hipnoterapeuta no seu grupo, você não tem como mandar e voltar, não faz parte do seu modelo de funcionamento, é mais interessante demitir o cliente. Em que sentido? Dizer, olha, seu João, nesse caso aqui a gente não consegue atender o senhor ou o seu filho, a gente recomenda que o senhor procure a clínica tal ou tal ou tal, que tem pessoal especializado para atender, que vai fazer uma sedação, ou tem hipnoterapia, estou repetindo isso mais uma vez. Ou seja, isso também faz parte desse processo de demitir o cliente aí, tá bom? Então é encaminhar para quem gosta de atender pacientes mais difíceis, que são mais desafiadores. Tem gente que gosta, tem colegas aí de outras áreas de profissão que gostam desse tipo de caso. E outros preferem mais o feijão com arroz, atender em volume, e aí não vai caber esse tipo de cliente desse tipo assim. Ou seja, poderíamos então demitir um cliente desse, ok? Para a gente finalizar, eu só quero fazer um alerta importante aqui com relação ao assunto mas espera aí, Plínio, será que eu posso demitir um cliente? Eu posso não atender um cliente assim, pura e simplesmente? Então, gente, atenção a esse meu final aqui. Eu posso, então, resolver não atender um cliente? A resposta é sim, desde que isso seja justificado e não seja uma urgência, tenha outro profissional para atender e para dar continuidade, né? Então, eu posso não atender o cliente? Posso, desde que eu tenha um motivo claro para isso, não seja urgência, né? Ou seja, não seja urgência, emergência, que o paciente tenha alguma necessidade ali, não vai ter um agravo do problema dele, né? E que tem outra pessoa no lugar. Se você é o único médico da cidade, por exemplo, ainda que não seja urgência nem seja justificado, sim, você vai ter que atender, né? Eu quero destacar algumas coisas que estão no Código de Ética Médica, porque nesse contexto, na área médica, é o mais duro dos códigos de ética, né? Então, na área da saúde toda, que a gente faz aqui no nosso podcast, o da área médica, como é o mais complexo, eu queria ler algumas coisas aqui para você. Olha o que diz o artigo 7, diz assim: o médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames da sua consciência ou a quem não deseja. Olha que interessante. Excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa pode trazer danos à saúde do paciente.
Ficou claro? Ou seja, se a proposta é alguma coisa que o cliente está exigindo que ele faça, algo que a sua consciência médica diz não é assim, ele pode se recusar a fazer, né? Ou se qualquer outro fato que acontecer, desde que não seja urgência e emergência, que não vá causar dano, agravos e tal, e que tem outra pessoa para atender. No parágrafo do capítulo 8, diz assim: o médico não pode, em nenhuma circunstância, sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção do seu trabalho, ainda que essas imposições sejam do próprio paciente. Ou seja, se o paciente está modificando o plano de tratamento, está alterando via qualquer outra ideia que ele tenha, sei lá, porque ele viu uma benzedeira falar, porque ele viu na televisão, procurou no Google, ou porque imaginou ser diferente. Isso pode interferir e isso te justificaria também, de alguma forma, a enquadrar ele, né? O artigo 36 do Código de Ética Médica ele é muito claro com relação a essas coisas todas, mas também a gente tem que entender que, do outro lado, né, que a recusa pura e simples é importante, que eu simplesmente me recusei a atender o paciente, isso leva de alguma forma ele a algum tipo de dano, pode levar o profissional a ser responsabilizado civil e criminalmente, tá? Inclusive com a possibilidade de indenização. Então, quando você está respaldado por aqueles artigos que eu falei agora, tá tranquilo, tá bom? Agora, o que você não pode é simplesmente falar, não vou atender porque sim, porque eu não fui com a sua cara, tá bom? Isso não. Se tiver qualquer outro argumento que a gente conversou nesse episódio, sim, você pode, tá bom? Então, é isso, pessoal. Não permite ser desrespeitado como profissional. Estabeleça seus limites. Tem cliente que é melhor não ter, então demita-os. Gostou? Então já sabe, isso é compartilhado, seus joinhas, etc, etc. Aí sempre para ajudar a gente. Um detalhe importante. Eu queria te dizer que este assunto e outros assuntos importantes da gestão e do marketing, a gente trata no nosso MBA em Gestão de Clínicas Médico-Odontológicas. Um MBA, não sei se você sabe, é uma especialização, lato sensu. O nosso curso que eu coordeno, que eu criei e coordeno, é um curso com 18 meses, é um final de semana por mês, durante 18 meses. A gente aborda tudo que você imagina da gestão do marketing, dessa parte legal, contábil, tudo isso. Tem um grupo de professores muito bacana com a gente. Esse curso tem acontecido por enquanto, a gente em breve deve ter outras turmas pelo Brasil, a gente está discutindo isso. Por enquanto a gente tem turmas em Goiânia, estamos indo para a 7ª turma em Goiânia, no estado de Goiás. Agora em março de 2019 começa mais uma turma, as inscrições ainda estão abertas e ainda temos algumas vagas, não muitas, acho que tem umas 10, 12 vagas, se não estou enganado nesse momento que eu estou gravando aqui. Tá? Então, se tiver interesse, entra lá no site da Fazam. Fazam é F-A-S-A-M de Maria, né? Fazam. Entra lá, procura por pós-graduação, MBA em Gestão de Clínicas Médico-Odontológicas, você vai ver, tem a minha foto lá, curso 18 meses, pós-graduação, é para médico, para dentista, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfim, a turma é para profissionais de saúde de um modo geral. Tá bom? Agora, em março, começa mais uma turma. Tá, é muito legal. Se tiver oportunidade de conversar com ex-alunos e quiser pegar a opinião deles, fique à vontade, se você assim o conhecer. Quiser mais informação, pode falar comigo também diretamente. Terei o maior prazer em te dar uma orientação, esclarecer sobre isso. Legal? Valeu, espero que esse episódio tenha sido muito útil. Ele foi um pouquinho mais longo do que o normal, a gente extrapolou um pouquinho, mas eu tenho certeza que é um assunto que pega para muita gente, né? Então, assim, não se deixe desrespeitar mais. Demite seus clientes que não merecem o seu trabalho. Valeu? Forte abraço, meu amigo empreendedor. Vai implantando tudo que a gente está falando por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Forte abraço.